Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de infraestrutura de hardware, cujo tema a ser abordado, o precursor dos computadores digitais, o ENIAC. Nessa aula vamos conhecer um pouco de sua história, para que foi desenvolvido e que fim teve. Afinal, o ENIAC foi o pontapé inicial para a tecnologia atual. Então vamos lá conhecer um pouco de sua história. Sem dúvida, o computador mais famoso daquela época foi o ENIAC, construído em 1945, ou seja, na Segunda Guerra Mundial. E durante a guerra surgiu o primeiro computador. Enfim, em meio ao caos, surgiu a tecnologia, contribuindo até hoje para os nossos dias atuais. A imagem nos mostra o primeiro computador daquela época, ou seja, o ENIAC, cujo tamanho era absurdo. Imagine seu computador de mesa do tamanho de sua casa. Sim, é verdade. O primeiro computador da época era do tamanho de uma casa. Ocupava um grande galpão, cerca de 180 metros quadrados. Componentes. O ENIAC também possui alguns componentes que hoje, graças à evolução computacional, estão defasados e não existem mais em pleno funcionamento, que são as válvulas eletrônicas, os relés, capacitores, resistores e outros componentes. O ENIAC possuía incríveis mais de 17 mil válvulas, além de 1.500 relés. Características. Ele também pesava 30 toneladas e ocupava um grande galpão. Outro grande problema era o seu consumo elétrico. Ou seja, se compararmos hoje o ENIAC com um PC atual com um monitor de LCD que consome cerca de 100 watts, o ENIAC naquela época consumia cerca de 200 kW. A ideia era construir um computador para quebrar códigos de comunicação e realizar vários tipos de cálculos de artilharia para ajudar as tropas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui podemos observar uma imagem do ENIAC. Vemos um homem na imagem, com certeza fazendo alguma manutenção das válvulas eletrônicas, mas na frente estarei falando a respeito das mesmas. Porém, o ENIAC acabou sendo terminado exatos 3 meses depois do final da guerra e foi usado somente na Guerra Fria. Poder de processamento. O poder de processamento do ENIAC é ridículo para os padrões atuais. Suficiente para processar apenas 5.000 adições, 357 multiplicações ou 38 divisões por segundo. Esse era o processamento do ENIAC. Enfim, o processamento do ENIAC foi superado ainda pelas calculadoras portáteis, ainda na década de 70. E hoje em dia, mesmo as calculadoras de bolso, das mais baratas possíveis que alguém possa encontrar por aí, são bem mais poderosas do que ele. Ou seja, o ENIAC é comparado a uma simples calculadora. Os primeiros computadores funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas. Aí está uma imagem com algumas válvulas eletrônicas, comparado e parecidos também com uma lâmpada incandescente. Algumas desvantagens. O ENIAC possuía sérios problemas de manutenção. A cada 5 minutos, em média, alguma das válvulas se queimava, tornando-se necessárias manutenções frequentes. Imagine aí um computador do tamanho de uma casa, cerca de 180 metros quadrados. Imagine um computador com mais de 17 mil válvulas. Imagine a dor de cabeça que não seria estar procurando qual foi o componente que queimou ali dentro daquele galpão, ou seja, no computador. Era uma grande dor de cabeça para os técnicos daquela época, fazer manutenções naquele computador. Isso a cada 5 minutos. Aí está uma imagem das válvulas eletrônicas. Como já falei, isso parece um pouco com uma lâmpada incandescente. Vantagens. Mesmo assim, na época as válvulas eram o que existia de mais avançado, permitindo que os computadores como o ENIAC
executasse em poucos segundos cálculos que um matemático equipado com uma calculadora mecânica demorava horas para executar. Então, mesmo o ENIAC sendo tão defasado, tão gigantesco, tão ruins para o tão ruim para nós, mas para o padrão foi necessário naquela época. Enfim, o ENIAC possuía então alguma vantagem, porque enquanto um matemático ia executar alguns cálculos, ia demorar certamente várias horas, o ENIAC fazia aquilo ali em alguns segundos. Então vejamos aqui alguma vantagem, algum ponto para o ENIAC. Então, pessoal, nossa aula acabou. Fique com as atividades. Essa aula foi um pouco curta. Foi apenas para termos uma noção do que seria o ENIAC. Não uma aula exagerada, muito longa, como já falei, só para termos noção e para agregarmos conhecimento. Fique com a atividade e até a próxima aula. Valeu!